Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia se renovou mais uma vez no dia de hoje. Obrigado pelo dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado por lindos louvores que nós ouvimos, que nós cantamos, pela alegria dos sorteios, quando nós nos alegramos com a felicidade dos amigos. Mas agora chegamos num ponto muito especial desse culto de adoração, que é o momento de nós ouvirmos a Sua voz através da Tua palavra. Senhor Jesus, há tanta coisa dentro de nós que precisa ser modificado, há tanta coisa dentro de nós que precisa ser transformado, há tanta coisa dentro de nós que precisa se render ao Senhor, e nós estamos aqui porque nós desejamos isso. É bem provável que existam pessoas conosco que estão vindo aqui pela primeira vez. Alguns talvez estejam entrando nessa igreja pela primeira vez, mas cremos que o Teu Santo Espírito já tem trabalhado no coração de cada um. Recebe nossa vida em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados e unge a nossa cabeça com o óleo do Teu Santo Espírito, para que possamos ouvir, compreender e praticar a Tua verdade em nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado, irmãos. Boa noite, povo de Deus. Quem está agradecido a Deus pelas bênçãos da semana, levanta a mão e diga amém. Amém. Que maravilha, que bom estar aqui com vocês. A cada dia que passa, a cada noite que chega, nós temos visto a ação de Deus, você conosco aqui, e isso vai enchendo o nosso coração de alegria. E eu quero ser bem sincero com vocês, estou muito feliz de estar aqui durante essas noites, mas o meu coração já está meio tristinho, porque essa já é a penúltima noite que vou estar com vocês. Amanhã é o nosso último encontro, mas eu espero em Deus que tenha valido a pena para você estar conosco aqui durante todas essas noites. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e todos os dias Ele tem trabalhado em nosso coração de alguma forma. E o meu desejo é que nessa noite seja assim mais uma vez para você e para a sua família. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram conosco durante toda a semana, aqueles que vieram no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e estão conosco aqui nessa quinta-feira também. Quero agradecer também os nossos amigos que nos visitam durante toda a semana. E é bem provável que tenhamos alguém que está vindo pela primeira vez essa semana. Quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Posso ver a sua mão? Tem alguém? Opa, tem gente, que maravilha, obrigado, viu? Louvado seja Deus, que bom que vocês estão conosco aqui. E eu, de verdade, desejo que a palavra de Deus alcance o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, livro escrito por Paulo, carta aos Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 1. Romanos, capítulo de número 8, e o verso de número 1. E aqueles que nos acompanharam nas noites anteriores, sabem que eu falei várias vezes que nós estamos com uma campanha de evangelismo acontecendo também na cidade de Piracicaba, com um grupo muito grande de estudantes de teologia. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe um remanescente para vocês conhecerem. Por favor, pastor João, é o estudante do 3º ano da faculdade. Dá uma saudação para o pastor João aqui, irmãos. E ele veio comigo e falou: pastor, eu quero ir conhecer a igreja onde você está pregando. E eu falei: que alegria, e ele está aqui conhecendo vocês. E quem sabe num futuro próximo, daqui uns 10 anos, quando o pastor Carlinhos estiver, daqui 10 anos sendo transferido aqui, o pastor João não venha substituir o pastor Carlos aqui, né, pastor? Obrigado, viu, pastor? Obrigado pela sua presença aqui. É um aluno do 3º ano, vai para a série de evangelismo agora na Associação Paulista do Vale, e eu tenho certeza que o Senhor separou você para esse momento, viu? Que seus sonhos, planos e desejos aconteçam conforme a vontade do Senhor. Irmãos, quem gostou do louvor aqui, do Ministério de Louvor, cantando essas músicas lindas para nós aqui? Levanta a mão. Que maravilha, obrigado, viu, louvor? Todas as noites vocês estão aqui louvando, cantando, e isso inspira o nosso coração. Muito obrigado. E quem é que gostou da presença da Joyce conosco aqui hoje? Levante a mão. Foi bom, não foi? Eu filmei você e já mandei para a Joyce, viu? Então, vai que de repente ela põe no Instagram dela, hein? Você passa o nome para ela depois ali, vai que cola, né, Joyce? Vai que dá, né? Mas olha que legal, viu? Obrigado, que bom. Foi lindo, não foi, gente? Eu achei lindo ela cantando e fazendo assim, ó. Nossa, aquilo lá para mim, eu ia pedir para fazer de novo, só para eu poder filmar. Mas que bom, a sua alegria nos contagiou, viu, querida? E Deus seja louvado por você
E você tem uma professora bem pertinho, é daqui de Tatuí, e quem sabe você pode fazer até uma aula com ela, né, Joyce? Tem vaga na escola? Viu? Gente, uma dica aqui, a Joyce é professora de música também, viu? Então, se você quiser, se inscreve lá. Não é merchan, né? Não é, mas é só porque eu admiro muito o trabalho da Joyce. Eu gosto muito assim de ver a Joyce como ela se desenvolve como ministério, como ela se envolve com pessoas e como ela gosta de gente. Isso, louvado seja Deus. Obrigado, viu? E ela traz uma gente toda especial para nós aqui, o Carlinhos, nosso brother, né? Obrigado, Carlinhos, pela sua presença conosco aqui também. Essa semana ele não pôde vir porque ele estava lá cuidando de outros interesses, né, irmão? Mas que bom que você está aqui com a gente hoje. Aprendi a gostar muito desse casal como amigos, eles sabem disso, e que bom ter vocês aqui conosco também. Amados, vamos à leitura da palavra nessa noite. Livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. E a palavra de Deus que nós temos diante de nós diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente, eu quero que você acompanhe, por favor. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um dia desses, irmãos, eu estava pregando a respeito de Jesus, num lugar, assim, para mim, muito desafiador. Eu fui chamado para fazer uma semana de evangelismo, semelhante a essa, numa das nossas instituições. E já fazia muitos anos, assim, décadas, que não acontecia uma semana de evangelismo ali. Era geralmente uma semana de oração, pastor. Alguém vinha, pregava e as pessoas ouviam. Só que uma semana como essa, irmãos, eu quero só dizer para você assim de forma bastante clara. Uma semana como essa, ela tem pelo menos 3 grandes objetivos. O primeiro grande objetivo, irmãos, escuta isso em nome de Jesus. O primeiro grande objetivo é reavivar a fé da igreja. Quando nós temos a oportunidade de pregar, nós não estamos pregando apenas para pessoas que estão se aproximando de Jesus. E não só aqueles que estão voltando para Jesus, não. Todos aqueles que se envolvem numa semana como essa, eles são edificados pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E cada vez que nós vemos alguém, olha que coisa linda, descendo as águas do batismo, nós que estamos testemunhando isso, nós também estamos renovando a nossa fé. Nós estamos renovando a decisão que um dia nós tivemos. Nós estamos testemunhando aquilo que um dia aconteceu na nossa vida e como foi que Jesus Cristo nos salvou, onde nós estávamos e onde Ele nos colocou. E, irmãos, nessa semana que eu estava realizando lá, eu preguei a respeito de um tema e dentro desse tema eu li esse verso. E quando chegou no final, um jovem, ele se aproximou de mim, um jovem de aproximadamente uns 25, 27 anos, e ele olhou para mim e falou assim: pregador. Ele não me chamou de pastor, me chamou de pregador. Ele falou assim: pregador, você acredita nisso que você leu? E essa pergunta para mim pareceu assim um pouco estranha a princípio, mas eu percebi a sinceridade do coração daquele jovem. E eu olhei para ele e falei assim: amigo, eu creio piamente nisso que eu li, e eu creio piamente em tudo que eu disse. Não por causa de mim, mas por aquilo que a palavra de Deus, ela me ensina. E aquele jovem olhou para mim e falou assim: então eu quero que você explique uma coisa para mim. Como pode alguém como eu, que não acredita em Deus? Eu olhei para ele e falei assim: você não acredita em Deus? Eu falei: eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em nada do que as religiões falam. Eu creio na ciência, eu creio na evolução, porque faz muito mais sentido do que um Deus criador. Eu creio, e ele começou a falar em tudo aquilo que ele acreditava. E olha para mim aqui, irmãos, conforme eu fui ouvindo aquele jovem, e ele começou a falar, ele falou quase 10 minutos em tudo aquilo que ele acreditava. E queridos, ele foi falando, irmãos, e eu ali ouvindo com atenção, de repente eu percebi algo assim no coração dele. E ele falou para mim assim: e tudo isso é o que eu acredito. E eu falei: muito bem, então só responda uma coisa para mim. E se você responder isso de forma satisfatória, eu digo para você que eu nego tudo o que eu disse e eu passo a crer como você crê. E ele olhou para mim e falou assim: então manda. Ele falou desse jeito: então manda, já sorrindo.
Eu falei assim: qual é o poder que toda essa crença que você tem, de que isso pode transformar a vida de um pecador? Como uma vida pode ser transformada a partir da ciência? Como uma vida pode ser transformada a partir da razão? Como uma vida ela pode ser transformada a partir de uma filosofia? Sabe, queridos, nós não estamos desprezando aquilo que as pessoas creem, mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E ela diz para nós de forma muito clara. Veja que ele começa no capítulo de número 1, no capítulo de 8, verso 8, no verso número 1, ele começa falando para nós de um agora. Veja que essa palavra, que lá no grego ela vai apresentar para nós um contexto de tempo, um tempo presente, e tudo aquilo que ele nos apresenta, irmãos, diz respeito do momento exato em que Jesus entrou na tua vida. Sabe, irmãos, nós sempre partimos da premissa que todas as pessoas que nos cercam, eles têm uma fé semelhante à nossa. Todo mundo sabe que Jesus existe, todo mundo sabe que Deus é Pai, todo mundo sabe que Jesus um dia vai voltar. Mas olha para mim aqui, irmãos, não é isso que nós vemos na prática. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que elas são chamadas de pessoas que se identificam como desigrejados. Creem em Deus, creem que Deus existe, que está no controle de tudo, só que eles não conseguem entender qual é o papel de Deus a partir da instituição igreja. Vocês já viram isso alguma vez? Pessoas que têm esse pensamento? Existem outras pessoas que creem em tudo aquilo que nós cremos, mas eles não creem que o nosso Deus um dia ele vai fazer a justiça conforme apresentado na palavra. Há outras pessoas, irmãos, que têm uma compreensão de que Deus ele é muito mais uma questão filosófica, moral, do que propriamente um ser real, um ser vivo, um Deus que está no controle de todas as coisas. Agora veja, eu não estou fazendo essa introdução para vocês na mensagem para ficar argumentando contra a crença de outras pessoas. Ao contrário, eu creio e eu respeito profundamente a opinião que eles têm, embora eu não concorde com algumas coisas que são apresentadas, assim como essas pessoas, ao me ouvirem, elas também não concordam com tudo aquilo que nós estamos falando. Ei, você está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Eu tenho um ponto de vista, outro pode ter um outro ponto de vista, mas olha, diante de Deus, irmãos, independente se crê ou não crê, isso não nos torna inimigos. E esse é o grande ponto de partida para todos nós. Agora, quando o livro de Romanos, ele olha para mim, e ele começa a apresentar no capítulo 8, verso 1, o maior de todos os argumentos a favor de Deus, ele diz agora, nesse exato momento, ele diz, já não há nenhuma condenação. E quando ele fala para nós aqui de condenação, essa palavra, irmãos, significa literalmente uma sentença de juízo. É uma sentença de alguém que foi pego em um erro, que foi acusado, que ele foi passando por todos os processos legais, e que ele sentou no tribunal, e todas as pessoas que estavam no júri olharam para ele e disseram que ele está culpado. Ele é culpado, ele é acusado e ele é sentenciado. E você agora está condenado a pagar pelo erro que você cometeu. Essa palavra que nós encontramos aqui, condenação, ela não é uma figura de linguagem, é condenação legal. É como se nós pegássemos aqui, nós temos advogados aqui entre nós, advogadas entre nós. Quem são? Olha aqui, ó, tem um. Quando a gente fala assim de condenação, é porque já foi tramitado e já foi julgado. Não existe mais recurso, você está entendendo? É a última palavra, é o veredito final. E está dito assim, você está condenado. Sabe, queridos, quando eu olho para o texto bíblico, ele fala para nós do tempo, o agora. Ele fala para nós que não existe nenhum número de condenação. Não existe nada que possa te condenar. Sabe por quê? Não há nada que possa trazer uma sentença final para você, desde que você tenha o melhor de todos os advogados. E ele olha para mim e diz assim, que esses que não têm condenação, eles estão escondidos em alguém. Quem é que ele se refere aqui, irmãos? A quem ele se refere? Olha para a tua Bíblia. E ele chama para nós um nome que está acima de todo nome. E qual é o nome? Veja que ele não diz Jesus Cristo, ele diz Cristo Jesus.
Essa expressão, já falei para vocês no começo da semana, a respeito da expressão Jesus Cristo, e agora nós vemos Paulo usando de forma invertida. E por que é que Paulo olha para mim e para você, ele chama agora a atenção de que Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ele tem o poder de nos purificar de todo pecado. Sabe por quê, queridos? Porque quando Paulo está escrevendo o capítulo de número 8 do livro de Romanos, antes, no capítulo 7, Paulo está tratando da natureza humana. Para você entender isso de forma mais profunda, volta um pouco os seus olhos para o capítulo de número 7. E aqui no capítulo 7, ele vai tratar de um problema, de um comportamento, ele vai tratar aqui de uma questão moral que diz respeito à nossa vida e o conflito que existe dentro de cada um de nós. Muitas pessoas entendem essa mensagem como sendo a mensagem da justificação. Mas antes de nós falarmos da justificação, é interessante nós entendermos por que é que nós somos condenados. Somos condenados pelo quê? O que é que nos acusa? Quem é que nos acusa? E aqui, irmãos, veja o verso de número 14, capítulo 7, verso 14. E ele olha para mim e para você e diz assim: porque bem sabemos que a lei, ela é o que, irmãos? A lei, ela é o que mesmo? Espiritual. Eu, todavia, eu sou o que, irmãos? Lembra daquele jovem que eu estava conversando lá na igreja? E eu falei assim: escuta, se você mostrar para mim como é que isso pode mudar a vida de alguém, então eu vou acreditar naquilo que você acredita. E aquele jovem olhou para mim e falou assim: pastor, pregador, sabe por que eu estou conversando com você aqui? Porque pela primeira vez eu comecei a entender algumas coisas que acontecem aqui dentro. É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós sabemos que dentro de nós existe um duelo entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que nos dá vida e aquilo que nos dá morte. Aquilo que nos faz estar em pé na presença de Deus e aquilo que nos afasta da presença de Deus. Agora, qual é o desafio? O grande desafio, irmãos, porque essas forças todas, elas estão combatendo dentro do mesmo lugar. Aquilo que nós chamamos mente e coração. E olha só o que ele vai dizer para nós aqui, no verso de número 18 e 19. E ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ei, olha para mim aqui. Alguém se identifica com Paulo escrevendo isso? Fala a verdade, você se identifica com esse dilema dentro de você? Em saber aquilo que é certo, e ainda querendo fazer o que é certo e fazer o que é errado? Já aconteceu contigo, de repente, você está lutando contra um hábito, está lutando contra um vício, está lutando contra uma tendência, e você vai e fala: não, hoje eu não vou, e você luta, e passa um dia, 2 dias, mas chega lá no 3º, 4º dia, você cai. E quando cai, você sente o pior de todos os seres humanos, porque você sabe que não precisava, mas você caiu. E aí você olha para Paulo e você vai perceber, irmãos, que ele está falando dessas duas naturezas, que eu tenho dentro de mim e você tem dentro de você. E o verso de número 20 vai dizer assim, ó: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim quem, irmãos? Quando ele fala para nós a respeito do pecado, ele está falando de algo que é muito mais forte do que a nossa capacidade de escolher. Para que eu possa entender isso à luz da mensagem bíblica, eu preciso fazer uso de outros recursos que a Bíblia nos apresenta. E eu quero chamar a sua atenção para alguns versos que nós temos no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. E quando eu chego aqui no livro de 1 João, capítulo de número 3, nós vamos começar a entender algumas coisas importantes. Nós vamos começar a perceber algo assim que tem o poder realmente de mostrar para nós a condição que nós estamos. Se o capítulo 8, verso 1 fala para nós que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus,
E o capítulo 7 descreve para nós a nossa luta espiritual e carnal, carnal e espiritual. E nós temos momentos de altos e baixos na nossa caminhada. Como é que nós podemos de fato estar livres? Como é que Jesus Cristo ele pode trabalhar por mim e por você? E aí eu venho, irmãos, para o capítulo de número 3, verso de número 8. E olha só o que João vai escrever para nós a respeito disso. E ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o que, irmãos? E aí agora começa a fazer sentido para mim. Por que é que a Bíblia fala para mim, lá no capítulo 8, verso 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque o único que é capaz de libertar a mim e a você, tanto das obras do diabo, quanto das consequências do pecado, é Jesus Cristo. O único que pode nos dar solução para as nossas angústias é Jesus Cristo. O único que pode nos resgatar quando nós estamos afogados no lamaçal do pecado é Jesus Cristo. O único que pode nos libertar dos vícios que nos aprisionam é Jesus Cristo. E sabe, irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que essa mensagem é uma mensagem que vem do próprio Deus, dizendo que quando Jesus Cristo se manifestou nessa terra, o grande objetivo não era condenar o homem, mas era salvar o homem. Olha para o livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso de número 10. E você percebe que todas as outras noites, irmãos, nós lemos alguns poucos versos. Mas nessa noite eu quero que você observe como a misericórdia de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. E aqui em Lucas, capítulo 19, verso de número 10... nós encontramos o objetivo da vinda de Cristo. E ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, irmãos? E com esse pensamento, quero voltar com vocês para o capítulo de número 8 do livro de Romanos. E olha só como é que Paulo, depois de descrever a atuação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, pastor Carlos, toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu reflito sobre isso, eu começo a perceber que nesse mundo tenebroso, nesse mundo de injustiça e dores e sofrimentos e angústias, existe algo dentro de mim e dentro de você que clama por libertação. Existe algo dentro de mim e de você que clama por liberdade. Existe algo dentro de mim e de você que busca de todas as formas a paz. E aqueles que não conheceram a Jesus como sendo o seu libertador, aqueles que não conheceram Jesus como sendo aquele que nos livra da condenação do pecado, aqueles que não entenderam quão maligno é o pecado, buscam nos prazeres do sexo, buscam nas drogas, buscam no álcool, buscam na autodestruição, na automutilação, buscam de todas as formas preencher esse vazio que existe na alma. Buscam respostas através de todo tipo de filosofia, mas o fato é que todos esses canais apontam para o mesmo lugar, o homem pelo homem. Mas a palavra de Deus nos diz que a solução e a nossa felicidade está fora de nós. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Aqui no capítulo de número 8, eu quero ler os últimos versos com vocês, a partir do verso 38. E ele diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, e nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, você entendeu que a palavra de Deus mostra para nós a realidade do que acontece aqui? E a palavra de Deus também nos revela que eu e você, por nós mesmos, nós não conseguimos libertação. Que os nossos pecados nos condenam.
mas nós temos um libertador, o nome dele é Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele veio para destruir as obras do diabo. E olha para mim, irmãos, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo em mim e em você. Eu tenho pedido a Deus uma experiência transformadora e renovadora. Eu não sei se pode abrir o coração para vocês aqui. Eu não sei se eu posso abrir o coração para a internet. Mas me permita, eu vou fazê-lo. De forma corajosa eu vou fazê-lo. Eu nasci e cresci na fé. E eu vivi muitos anos, fazendo tudo aquilo que a lei mandava. Um bom crente, um bom cristão, servindo o próximo, trabalhando na igreja, ajudando pessoas. Eu cheguei a cantar num grupo musical, e assim, eu comecei a cantar, e quando eu comecei a cantar, o grupo terminou, não sei porquê. Trabalhei muitos anos como um enfermeiro, ajudando pessoas. E eu ia para o hospital, irmãos, não como profissão, ia como missão. E sabe, às vezes eu ia para lá e eu ajudava as pessoas, eu cuidava disso, cuidava daquilo, ministrava medicações, eu era só um técnico. Eu estava ali ajudando as pessoas, irmãos, mas existia uma tristeza no meu coração, sabe por quê? Porque as pessoas iam embora hoje, medicadas, e voltavam amanhã com outro problema. E eu me lembro uma vez que eu estava num plantão, e uma mulher entrou com um quadro de desnutrição causado por uma diarreia severa. E eu saí para a hora do almoço. E nós tínhamos turno de 15 minutos para o almoço. E eu saí para o turno do almoço, meu almoço, o horário determinado. E enquanto eu estava almoçando, alguém estava me cobrindo. Enquanto ele almoçava, eu cobria, e assim era. E eu saí do meu posto, fiz todo o procedimento conforme a prescrição médica. Eu desci 2 andares, correndo, literalmente correndo. Naquela época eu corria. E eu desci correndo, eu engoli a comida, parecia lá os 300 de Gideão lambendo a comida. E eu subi correndo. E quando eu subi no corredor, no andar que eu estava trabalhando, no quarto daquela pessoa que entrou por causa de um quadro de diarreia, uma agitação, e eu percebi que estavam trazendo um carrinho de reanimação. Ei, eu corri para lá. A equipe de enfermagem, o médico, e eu só ouvi o médico que eu conhecia dizendo: cânula, 7,5. Cânula de intubação. Começaram todos os procedimentos. Não deu 10 minutos que eu estava ali ajudando aquela equipe. O médico olhou para o relógio e disse: hora do óbito. 14 horas e tantos minutos. Você não sabe como que é a dor de perder uma pessoa. Quando eu digo perder a pessoa ali na sua profissão, você não sabe o desespero que é você ver alguém que foi internado por causa de uma diarreia. Quem já teve diarreia aqui? Escuta, todos nós já tivemos isso em algum momento. Como que você perde uma pessoa por isso? Sabe o que era pior, Márcio? Era por volta de 2:30 da tarde, 3 horas era a visita. E a família estava toda lá embaixo esperando para trazer a roupa, porque tinha sido internado. Para trazer a roupa de internação. E agora estava lá todo mundo correndo, porque tinha que remover o corpo, levar para o necrotério antes das portas serem abertas para todos os visitantes, Carlinhos. E irmãos, agora sabe quem é que tinha que levar o corpo? Eu tinha que levar o corpo. E eu saí com aquela maca, com aquele lençol assim, correndo pelos corredores do hospital, na companhia de um outro colega.
E queridos, quando eu cheguei naquele necrotério, olha para mim aqui, ó, existiam outros corpos ali. E eu percebi uma coisa. Nós podemos cuidar da nossa saúde hoje, mas nós não estamos livres da morte amanhã. E eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, a nossa vida não pode se resumir a isso, a sofrimento, dor, morte, separação. E aquilo começou a causar dentro de mim um conflito, começou a causar uma dor, começou a causar uma angústia. E eu comecei a orar a Deus para que Deus me preenchesse. E olha para mim, irmãos, eu comecei a ter dúvidas a respeito do amor de Deus. Um dia eu cheguei para minha esposa e eu falei para ela: Lúcia, eu acho que eu estou perdendo a fé. A minha esposa é uma mulher de Deus, vocês têm que conhecer minha esposa. A Lúcia não é dessas que pega o microfone e vem pregar aqui na frente. E ela também não é a pessoa mais sábia para dar conselhos. Não peça conselho para a Lúcia, ela vai te falar a verdade e pronto, acabou, sem sentimento. Você sabe do que eu estou falando. Agora olha para mim, irmãos. Procure alguém de oração. E aí você vai até ela. E eu cheguei para minha esposa e falei: Lúcia, eu acho que eu estou perdendo a fé. A minha esposa falou assim: se você está perdendo a fé, então nós temos que buscar esse Deus como nunca antes. E eu sempre quis fazer a faculdade de teologia. Eu falei: Lúcia, o que você acha da gente abandonar tudo e fazer faculdade de teologia? Olha para mim, irmãos, eu não queria ser um pastor, eu queria conhecer a Deus. E eu olhava para a figura dos pastores, eu via que eram homens de Deus, homens consagrados, e pensava: se eu tiver o conhecimento que os pastores têm, eu vou conhecer quem é Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Minha esposa me incentivou. Num dia eu saí com ela e eu fui nos 3 empregos que eu tinha e pedi a conta dos 3. Vendi o carro novo que eu tinha comprado com muita sorte, tinha pagado aquela Bíblia de 60 vezes na época. E eu vendi o carro a preço de banana e comprei um Fusquinha motor 1300. E ficou eu, Lúcia e Amanda, um menino não tinha nascido ainda. E nós largamos literalmente tudo e nós fomos para a faculdade fazer teologia. Irmãos, eu passei 6 anos na faculdade, 6 anos na faculdade de teologia. Os inteligentes fazem 4, os mais lentinhos fazem 6. Fiz 3 anos aqui em São Paulo. E quanto mais eu estudava com os doutores da lei, mais vazio me sentia. E eu pensei: estou no lugar errado. E eu atravessei o país para estudar lá no Nordeste, porque diziam que lá o ensino era diferente, voltado para a missão, coisa prática. Não sei se ainda é assim, João, mas era o ditado que tinha na época. E eu saí daqui e fui para lá. E sabe, irmãos, fiz tudo aquilo que me pediram, cumpri todos os requisitos. Só que sabe qual foi o problema? O problema é que tudo era requisito. Tudo era obrigação. Eu não entendia, olha para mim, eu não entendia o que era perdão. Eu não entendia o que era justo. Alguém perdoado por Deus. Ei, olha para mim, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui para vocês. Às vezes isso acontece com um cristão. Irmãos, nós sabemos o que a lei pede. Nós sabemos aquilo que nós devemos fazer. Nós sabemos aquilo que a igreja espera de nós. Mas esse é o problema. Nós sempre temos a expectativa dos outros. Nós não conseguimos entender aquilo que Deus espera de nós. E veja que o capítulo 8, verso 1 fala para nós: agora já não há condenação para aqueles que estão na igreja. É isso que está escrito lá. Não há condenação para aqueles que estão presos na teologia perfeita. É isso que está escrito lá. Nas filosofias do mundo. Ele diz para nós que a verdade que liberta, irmãos, não é uma teoria. A verdade que liberta é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. E esse Jesus, ele só pode ter um poder transformador na nossa vida quando nós realmente entendemos que nós precisamos da cura que ele pode oferecer. Irmãos, eu fui para o meu ministério. E quando chegou a época da formatura, eu olhei para minha esposa e falei assim: Lúcia, eu não quero ser pastor. Porque eu cheguei aqui vazio. E agora não existe mais um vazio dentro de mim. Existe um abismo. Perdido dentro da igreja.
A minha esposa olhou para mim e falou assim: marido, se Deus te trouxe até aqui é porque Deus tem um plano para você. Se Deus te der um chamado, nós vamos aceitar não por causa do trabalho, mas porque Deus vai te usar. Quando chegou na formatura, eu recebi um chamado para o Rio Grande do Sul, para o norte do Brasil, um chamado para São Paulo, 2 chamados para o Nordeste. E a minha esposa falou assim: nós tivemos 1, Deus nos deu 5. E eu olhei para ela e falei assim: tá vendo como não é para a gente aceitar nenhum? Para onde que nós vamos? E a minha esposa olhou para mim e falou assim: todos esses que fizeram contato com você, mas o primeiro que bater na sua porta é esse que nós vamos atender. E o primeiro chegou, e nós aceitamos. Eu podia ter voltado para casa, mas eu fiquei lá no Nordeste. E o tempo foi passando, irmãos, e eu pregava, e eu fazia tudo aquilo que eu devia fazer conforme a palavra de Deus ensinava. E eu ensinava o remédio e a cura para as pessoas, mas esse remédio não tinha poder em mim. Até que um dia que eu me deparei com um verso, e esse verso mudou a minha vida. E esse verso está no livro de 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 1. Eu já tinha lido esse verso muitas vezes, mas naquele dia parece que os meus olhos se abriram. Capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? Capítulo 2, 1. Olha só isso. Filhinhos meus. E quando eu li isso, parece que era meu pai falando comigo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Eu estava na cidade de Barreiras, na Bahia, e o presidente do campo pregou sobre esses 2 versos. Eu estava sentado na primeira fila, e quando o pastor pregou, aquilo parece que era uma mensagem de Deus para mim. E eu voltei quase 1000 quilômetros, 900 e tantos quilômetros de Barreira até a cidade de Vitória da Conquista, onde eu morava. Atravessei a noite dirigindo, eu e Deus, naquelas estradas de sertão. E parece que naquele momento Jesus Cristo fez uma obra na minha vida de purificação. Essa purificação, irmãos, não é por causa de um ritual, mas é porque eu me sentia tão sobrecarregado por causa dos fardos do pecado que eu havia cometido. Mas naquele momento eu entendi que o que estava faltando para mim, olha para mim, irmãos, não era mais atividade na igreja, não era mais conhecimento teológico, não era mais raciocínio ou racionalização da fé. O que faltava para mim era humildade no coração, para reconhecer que eu sou um pecador destituído da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. E quando isso aconteceu, irmãos, que eu olhei para minha esposa e nós começamos a orar a respeito, e Deus nos deu muitas experiências confirmando isso. E sabe, irmãos, um dia eu estava lá na pandemia já, pregando numa série como essa, série O Alto Clamor, lá no distrito onde eu era pastor. Era um domingo à tarde. E nesse domingo, irmãos, que a gente estava pregando, tinha o toque de recolher, pandemia, lembra? Distanciamento social, aquele negócio todo. E nós chegamos ali por volta de umas 6 horas, ia pregar ali, depois ia para outra igreja fazer Santa Ceia. E de repente, irmãos, chegaram lá na igreja, começaram a apertar o alarme, e apertava e nada do alarme desarmar. A igreja estava alarmada, né? Assim, e vai.
De repente fala, pastor, vamos abrir porque está atrasando o culto. E foram lá, abriram e nada de desarmar o alarme. Sabe o que aconteceu, irmãos? Para resumir a história, aconteceu isso daqui, ó. Foi nessa igreja. E aconteceu que alguém deu uma notícia para os irmãos. Pessoal, roubaram a fiação da igreja. Irmãos, o povo subiu em cima do poste e desligou o fio que ligava o poste até o relógio da igreja. E abriram o disjuntor, pastor, e roubaram os fios, todo aquele trajeto ali, ó, levaram embora. Irmãos, quando falaram roubaram a igreja, os irmãos da igreja entraram em desespero. Pensa no desespero. Alguns falaram assim, gente, os ladrões roubam à noite e na outra noite voltam para roubar o resto das coisas. Alguns começaram a se ajoelhar num canto, outros começaram a cantar Castelo Forte. Pensa no desespero. Falei, calma, gente, calma. Fica tranquilo, se o povo roubar a igreja, Deus deu para nós a sabedoria, nós temos seguro, a igreja vai ser reembolsada. Não, pastor, você não sabe como que é aqui é isso, aqui é assim, é assado. Calma, gente. E todo mundo na rua agora olhando para o poste. De repente, irmãos, atrás de nós passou um carro, um uninho, semelhante a esse daqui, 2 portas, branquinho. O uninho passou, irmãos, e eu estava de costa para a rua, o portão da igreja, o poste aqui do meu lado, o povo desesperado. De repente uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, pastor, não olhe agora, mas eu acho que o ladrão está passando na porta da igreja. Eu olhei para aquela irmã e falei, irmã, credo, que coisa feia. Não pode falar assim, julgar as pessoas. Vai saber, a pessoa está passando de carro, está olhando para a gente, esse monte de gente desesperado aqui, até eu passaria devagar para olhar. Pastor, está muito suspeito esse carro. Irmãos, o carro foi embora. E a gente ali na frente da igreja, daqui a pouco o carro voltou. E passou devagarzinho olhando para a igreja de novo. Daqui a pouco o outro irmão falou, pastor, olha, eu achei que era coisa da cabeça da irmã, mas o carro está passando olhando para a igreja de novo. Não olha agora, disfarça, mas deve ser o ladrão mesmo. Eu falei assim, irmão, que coisa feia, para de ficar julgando as pessoas. Não pode ficar falando isso. Vai que a pessoa está procurando um lugar para estacionar. Gente, o carro deu a volta e passou pela 3ª vez. E falou, pastor, olha o carro lá. E aí já veio um pensamento, deve ser o ladrão. Não, é mais alguém que está passando. Gente, o carro foi embora e deu a volta pela 4ª vez. E o carro deu a volta e parou do outro lado da rua. E o rapaz baixou o vidro e falou assim, ei, quem é o pastor dessa igreja aí? Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês aqui, eu amo a minha igreja, amo o meu povo. Mas vocês não são de Deus não, viu? Tem que se arrepender também, viu? Sabe o que o povo fez, pastor Carlinhos? Todo mundo fez assim, ó. E eu olhei, por que eu? E o ancião falou, você é o pastor, vai lá. Irmãos, eu vesti toda a coragem que eu tinha, atravessei a rua, parecia um frango. Pá. E eu cheguei lá no carro e falei assim, oi, boa tarde. E olhei assim, o rapaz era o tamanho do Carlinhos ali mesmo, um rapaz alto assim e tal. E o rapaz falou assim, quem é o pastor dessa igreja aí? Eu falei, sou eu. Sou eu. Faz 4 meses que eu saí da prisão. Pensei, miserável. Se arrependeu e veio devolver os fios. E lá na prisão eu comecei a ouvir a rádio Novo Tempo. E tinha um programa chamado Na Mira da Verdade, que dava certinho na hora que a gente estava no banho de sol. E eu passei para minha esposa, e a minha esposa começou a procurar a igreja da TV Novo Tempo. E acontece que eu estava passando aqui na frente, e eu vi o logo da TV Novo Tempo. E ele mostrou para nós assim, eu olhei assim, irmãos, olha para mim, era uma igreja antiga, que estava em processo de reforma, tinha uma placa da igreja adventista de 6 metros por 4, uma placa enorme. E era aqueles letreiros antigos, sabe, pastor, 1 metro e tanto cada letra. E ele falou assim, você sabia que eu passo aqui todos os dias, porque eu moro aqui perto, e eu nunca tinha visto a igreja? E agora eu vi esse monte de gente aglomerada, eu olhei e eu vi o logo da Novo Tempo. Essa aqui é a igreja da Novo Tempo? E eu olhei para trás e falei assim, irmãos, são os amigos da Novo Tempo. Sabe o que os crentes fizeram? Foi tudo lá. Bem-vindo. Falsos. E sabe, irmãos, o povo chegou lá e tal, e aquele negócio e tal.
De repente, tudo falsidade, viu, irmão? Mas se arrependeram em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz falou assim, olha, eu estou aqui na companhia da minha esposa, só que eu olhei no banco do carona, tinha um garotinho. Irmãos, ele falou, eu estou aqui na companhia da minha esposa. Eu falei, mas onde? E ele acendeu uma luzinha que fica no teto do ninho. Quem tem Uno aí sabe. Acendeu a luzinha e eu enfiei a cabeça para dentro e eu vi a Alessandra. A Alessandra só podia sentar no banco de trás do Uno porque ela tinha uma comorbidade. A Alessandra ela pesava naquela época mais de 250 quilos. A Alessandra ela teve um problema de tireoide. E isso fez com que ela engordasse e não conseguia emagrecer. Mas pensa uma mulher de Deus, você olhava para ela, conversava com ela, ela tinha paz no rosto, uma fala bonita, sabe assim, uma mulher assim com uma presença de espírito, uma coisa linda. E ela olhou para mim e falou assim, paz do Senhor, pastor. Pastor, quando que vai ter culto aqui na igreja? Eu falei, olha, Alessandra, roubaram os fios da igreja, né? Mas a gente tem culto numa outra igreja aqui perto. Ela falou assim, olha, pastor, me dá o endereço que eu quero ir lá. Irmãos, acredite vocês, eu saí dali, fui para outra igreja onde eu tinha Santa Ceia. Quando eu cheguei para fazer a Santa Ceia, comecei lá o culto, ia ter batismo também. De repente, no meio do corredor da igreja, chega a Alessandra, o marido de terno e gravata, os dois garotinhos de terno e gravata. Quando eu olhei para aquilo, fiquei pensando, olha só que repreensão para os nossos irmãos que têm preguiça de usar terno e gravata na igreja. Sabe o que aconteceu? Eles entraram para a igreja pela primeira vez. E quando eles entraram e se assentaram, todos eles se ajoelharam, com exceção da Alessandra, por causa da comorbidade. E eles oraram, agradecendo a Deus por conhecer a igreja verdadeira. Quando foi servir o símbolo do pão e do suco, e o diácono veio para servir a eles o pão, aquele pai pegou aquele pãozinho e ele sentou no banco e começou a chorar. Porque ele havia sido condenado por um crime que ele cometeu. Mas na prisão Jesus Cristo libertou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Terminou a Santa Ceia, eu fiz o batismo daquela noite. E como era período de pandemia, nós tínhamos que ir embora rápido. E eu entrei, a igreja tinha um estacionamento grande ao lado da igreja, e eu entrei no carro. E eu já estava saindo quando o diácono falou assim, pastor, o senhor não pode ir embora ainda não. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, pastor, tem uma pessoa dentro da igreja que precisa falar com você. Olhei para minha esposa falou, marido, vamos embora. Eu falei, mas olha, tem alguém lá. E eu desci, e eu entrei rápido pela igreja, e quando eu estava meio no corredor da igreja, no meio da igreja, eu vi uma voz atrás de mim dizendo assim, pastor, era a Alessandra. Entrou na igreja pela primeira vez. E a Alessandra olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou muito agradecida a Deus porque eu conheci o povo remanescente. Eu creio que esse povo é o povo da profecia. E pastor, eu vim aqui, eu participei da ceia do Senhor e eu assisti o batismo. E pastor, o Senhor pode me batizar? Igreja, olha para mim aqui, ó. A pessoa entrou pela primeira vez na igreja, batiza ou não batiza? Vou perguntar de novo, fala a verdade, não mente não. Batiza ou não batiza quando vem pela primeira vez na igreja? Quem acha que batiza, levante a sua mão. Quem acha que não batiza, pode levantar a sua mão também. Escuta isso. Eu cheguei, entrei e a mulher falou, você pode me batizar? E eu comecei a conversar com ela. Nisso, o ancião entrou naquele hall atrás da igreja e ele fazia assim para mim, ó pastor. Parecia uma cobrinha cascavel. Mal de Parks, uma dedinha assim, ó. E a irmã começou a falar, pastor, eu estou esperando essa oportunidade, tem acontecido, Jesus tem trabalhado e tal. E eu falei, mas irmã, eu preciso conhecer um pouco melhor você. Ela falou assim, pastor, eu não estou muito preocupado com o que o senhor precisa saber de mim, porque eu sei o que Jesus já sabe de mim. Eu olhei para ela, e ela olhou para mim, e eu não tinha resposta. Nisso chegou o marido. E o marido falou assim, bom, agora eu vou dar uma fugida. E eu peguei o marido, e eu fui lá no fundo. E eu fui lá para a sala pastoral, e eu fui mostrar para ele onde fica a escada. E eu entrei lá no fundo, e eu fui lá. E eu saí lá pela sala pastoral. E eu entrei dentro do tanque batismal. Entrei com ele lá dentro do tanque. E quando estava dentro do tanque com ele, eu olhei para ele e falei assim, irmão,
que, não, assim, devido à comorbidade, não tem como entrar dentro do tanque. Ele olhou para ela assim e falou assim: amor, realmente, o pastor tem razão, não dá para você ser batizado aqui. Eu fiz assim, ufa, e eu saí. E eu voltei com ele, e ele comigo, e a gente conversando. De repente, queridos, sabe o que aconteceu? Eu parei lá na frente dela. E ela olhou para mim chorando e disse assim: pastor, me perdoe, mas com todo respeito, eu vim aqui para ser batizada na igreja verdadeira. E como o senhor vai fazer isso? O problema é seu. Olha para mim, irmãos. Batiza ou não batiza? Sabe o que aconteceu? Eu olhei para ela e falei: irmã, eu vou visitar você na sua casa. Marquei na terça-feira daquela semana. E quando eu cheguei lá, pastor, era pandemia. Ela colocou aquelas cadeiras espreguiçadeiras assim na garagem. Uma mesinha, em cima da mesinha, os estudos da TV Novo Tempo. Bíblia fácil isso, Bíblia fácil aquilo, Apocalipse, Daniel. E o menininho de 6 anos chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou estudando o livro de Daniel. Eu já sei que a estátua do capítulo 2, a cabeça de ouro é Babilônia, os braços e os peitos são Média e Pérsia, e o tronco é a Grécia. E eu falei: menino, você não faz outra coisa não? E ele falou: pastor, o meu sonho é ser um pastor. Eu olhei para a irmã e falei assim: irmã, você não ensina outra coisa para o seu filho? E ela olhou para mim e falou assim: o princípio do conhecimento do Senhor é a sabedoria do justo. Irmãos, o ancião ele não queria, mas eu olhei para aquela mulher, eu vi sinceridade e falei assim: irmão, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou recapitular os estudos com você. Ela falou: qual, pastor? O estudo da Bíblia. Eu já li o livro Nisto Cremos. E ele diz para nós que a Bíblia é a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Eu creio em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio em... E ele começou a falar, e de repente ele falou assim: eu creio no Espírito de profecia. Pastor, eu não tenho o livro de Ellen White físico, mas eu leio tudo na internet, lá no site da CPB. Olha aí que coisa. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu olhei para aquela irmã, o ancião estava assim meio cabeça baixa, frustrado, e ele não tinha argumento. E eu olhei para ela e falei: irmã, eu vou marcar o seu batismo. Peguei o telefone e liguei, irmãos, lá no hospital. Falei assim: hospital, você tem uma piscina aí? Falou: tem. Eu preciso usar para fazer um batismo. Quanto tempo, pastor? Daqui uns 2 meses. A Alessandra pegou e fez assim, ó: pastor, antes. Pastor, você tem aí liberado para uns 40 dias? Ela puxou e falou: pastor, antes. Quando você tem a piscina liberada? Ele falou: pastor, tenho daqui 10 dias. E ela ouviu e falou assim: pastor, 10 dias. Irmãos, eu marquei o batismo da Alessandra depois de 10 dias. Chegou no dia do batismo. Essa foto já é a foto da família. O marido, a Alessandra, o João e o Pedro. Quando chegou lá, irmãos, olha o Pedro como que ele estava vestido aqui, ó. Sabe por quê? Ele chegou para mim e fez assim, ó: pastor, estou muito triste com o senhor. O que foi? O senhor falou lá em casa que aquele que crer e for batizado será salvo. Papai creu e vai ser batizado, vai ser salvo. Mamãe creu, vai ser batizada, vai ser salva. João creu, vai ser batizado e vai ser salvo. Mas o senhor não quer me batizar, então eu não vou ser salvo. Batiza ou não batiza? Esse não, né? Eu olhei para o garoto falei: filho, você vai crescer. Mas fica tranquilo, daqui a pouco você vai poder dar um mergulho na piscina e está tudo certo. E ele ficou feliz com isso. E chegou o momento do batismo. A família veio. Alguns parentes vieram. Olha só, poucas pessoas, distanciamento. E sabe, irmãos, ó, aqui está o ancião que não queria. E agora, irmãos, nós entramos no tanque batismal. Eu batizei primeiro o marido, batizei o filho, e depois, por último, foi a Alessandra. E aqui você vai perceber que está o líder jovem da igreja. E eu falei para ele assim: irmão, você vai me ajudar, porque a mulher é grande, então você vai me ajudar. E quando chegou na hora, ele falou assim: pastor, olha, por mais forte que o senhor seja, mas a gente não vai dar conta não. Eu olhei para ele e ele falei: Alessandra, é o seguinte, a gente não vai conseguir. Ele falou: pastor, termina a oração e eu dou o meu jeito. E sabe, irmãos, quando eu terminei, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, ela deu um pulo e puf na água e levantou de novo.
E quando ela levantou a mão para o céu e falou: amém, louvado seja Deus. Sabe, irmãos, foi uma cena linda. Metade da igreja concordou, metade da igreja desaprovou. Ei, olha para mim aqui, irmãos. Eu não estou julgando ninguém a respeito das suas crenças. Eu só estou dizendo para você que Deus, ele tem os caminhos dele e a gente não conhece o agir do Espírito. Para Nicodemos, Jesus Cristo disse o seguinte: o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, ele alcança o coração de quem ele quer, e tudo isso para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? E passou alguns dias, na verdade passou cerca de 15 dias, voltou às aulas. E quando voltou às aulas, um surto de Covid. E eu recebo uma notícia, a Alessandra me liga dizendo: pastor, por favor, ore pelo meu marido e ore por mim. Nós pegamos o Covid, pastor. O meu marido já está muito mal, ele está na UPA. E pastor, eu também estou muito mal. E o resgate já está vindo me buscar. E ela falava isso ofegante. Eu falei: irmã, eu vou aí. Eu falei: pastor, por favor, não venha. E sabe o que aconteceu? O marido foi para a UPA, voltou para casa. E a Alessandra foi levada para o hospital. E ela estava com os pulmões comprometidos. Por causa da comorbidade, não conseguia fazer o tratamento. Não tinha como virar ela na cama, aquele negócio do Pronar. Passaram-se cerca de 4, 5 dias. Recebo a ligação: pastor, por favor, corre para o hospital. A família foi chamada. Irmãos, agora eu corri para o hospital. Eu não podia entrar, fiquei do lado de fora. Lá de dentro do hospital, eu vi quando aquele homem... Puxa, pastor, você me ajuda, desculpa, viu? Se quebrou, o pastor Carlinhos dá outro, viu? Sabe o que aconteceu? Aquele homem vinha saindo com um papel na mão. E aquele homem, quando me viu lá de dentro do hospital, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e ele saiu gritando. E ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor deu, o Senhor tomou. E quando chegou perto de mim, ele se jogou no chão a ponto de tremer o chão. Ele caiu de joelhos, ele levantava os olhos para o céu chorando. E ele dizia: bendito seja o nome do Senhor. Eu abracei aquele homem, que agora é um viúvo. E eu levantei ele do chão e ele me abraçava e falou: pastor, eu não entendo. A minha esposa sempre quis conhecer o povo remanescente. E agora que ela conheceu, ela morreu. Pastor, o senhor pode ir em casa e dar notícia para as crianças? E eu fui. E quando eu cheguei na casa, irmãos, o menino mais novo saiu chorando e me abraçou e falou assim: pastor, um dia eu vou ver a mamãe no céu. O mais velho saiu. E quando ele chegou perto de mim, ele estendia a mão e dizia assim, como se dissesse: pastor, não fala nada. E eu olhei para ele, eu ia dizer alguma coisa tipo: pastor, não fala nada. E assim, segurando para não chorar, como se estivesse revoltado com raiva. E ele me disse assim: pastor, eu não entendo o que está acontecendo, mas fala para mim, é verdade, não é? E eu falei: o que é, filho? E Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, eu vou reencontrar minha mãe, não vou? Essa foto é a foto do cemitério. E esse é o jazigo da nossa irmã. E quando na manhã seguinte nós estávamos ali, não tinha funeral, o carro simplesmente entrou pelo cemitério, foi até o lugar. Os homens vieram e colocaram o corpo dentro do seu jazigo. E eles selaram aquele lugar. E de repente o carro foi embora e a gente ouviu pelo alto-falante dizendo: pode se aproximar. E a gente foi. As crianças saíram correndo na frente. O menininho mais novo chegou na frente e quando ele olhou, viu aquele cimento ainda molhado. Ele colocava a mão e ele olhava para trás e começou a chorar dizendo: eu não vou ver mais a minha mamãe. Eu não vou poder olhar no rostinho da minha mamãe. O irmão mais velho chegou e pegou aquele menino com força, das mãos, levantou e abraçou o menino e falou assim: não chore, porque Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo voltar, nós vamos reencontrar nossa mamãe. E olhou para trás bem fundo dos meus olhos e disse: não é verdade, pastor? Sabe, irmãos, eu falei a respeito da volta de Jesus.
E essa foto é a foto do dia da nossa despedida, quando eu vim embora para São Paulo. Aqui está o marido, o filho mais novo, a mãe. Mas olha o semblante desse garoto. E esse garoto, ele se aproximou de mim e falou assim: pastor, eu ainda não entendo. Primeiro Deus leva a minha mãe, e agora Deus está me separando do Senhor. Mas fala para mim, pastor, é verdade, não é? Jesus vai? Eu abracei aquele garoto. Falei para ele da esperança que há em nosso coração. Quando Jesus Cristo vai voltar para reunir o seu povo. Para buscar os que se foram, que descansam no pó da terra. E para transformar aqueles que nesse momento aceitarem a justificação que Jesus Cristo nos oferece. Sabe, irmãos, toda vez que eu penso nessa cena, inevitavelmente eu penso nas pessoas que não estão mais entre nós, mas que guardaram com fé e esperança a promessa da volta de Jesus. E hoje estou pregando para você aqui, oferecendo para você não um contrato humano, mas estou mostrando para você, à luz da palavra de Deus, que Jesus Cristo ama você e que Jesus Cristo tem um plano para você e para a sua vida. E irmãos, olha para mim, eu fico pensando, se eu tivesse marcado o batismo da Alessandra para 40 dias depois, ela teria morrido sem ser batizada. Um dia desses eu estava pregando aqui no interior de São Paulo, e tinha um senhor, e esse senhor, ele, há mais ou menos 35 anos atrás, ele recebeu a visita de um comportor na casa dele. O comportor é uma pessoa que vende livros. Esse comportor foi e falou para ele a respeito de Jesus. Ele começou a estudar a Bíblia e ele aceitou a mensagem. Quando ele aceitou a mensagem, ele aceitou o batismo e eles iam batizar no rio. E quando chegou no dia do batismo, um parente dele vindo de fora olhou para ele e falou assim: você, agora você quer ser crente? Você já fez isso. E quando chegou na hora de ir para o batismo, que ela falou: realmente eu não mereço, não, eu não vou. E não foi. O tempo passou, irmãos, cerca de mais ou menos uns 20 anos. E aí agora passou os irmãos fazendo um trabalho missionário ali e visitaram aquele homem. E ele falou que já tinha estudado a Bíblia, tinha tomado a decisão no passado, mas ele voltou para a velha vida. Mas agora ele começou a estudar a Bíblia e falou: não, agora eu vou ser batizado. Quando ele tomou a decisão, chegou para a filha e falou assim: olha, eu vou ser crente, vou ser adventista, 7º dia, eu vou entregar minha vida para Jesus. A filha olhou para ele e falou assim: você já fez muita coisa errada, você esqueceu aquilo que você já fez? E aquele homem falou assim: você tem razão, eu não posso ser crente mesmo não, Jesus não vai me aceitar. O tempo passou, irmãos. O ano passado, um evangelista como Márcio foi na casa dele e convidou ele para aceitar Jesus, e ele fez tudo de novo, os estudos, e ele aceitou, e marcaram a data do batismo. Quando chegou na data do batismo, sabe o que aconteceu, Joyce? Aconteceu que a mulher dele, que era a mulher atual, olhou para ele e falou assim: escuta, você já fez tanta coisa errada, você não merece perdão não. E ele não foi no batismo. O evangelista voltou na casa dele: o que aconteceu, você não foi no batismo? Ele falou assim: escuta, eu acho que eu não estou preparado, o povo acha que eu não estou preparado. O evangelista estudou a Bíblia com ele de novo, marcou para 10 dias depois, no dia que eu estaria pregando lá para ser o batismo dele. Irmãos, olha para mim, o batismo era numa sexta-feira. E quando o evangelista chegou na porta da casa dele para buscá-lo, e essa mulher olhou para o evangelista e falou assim: a pessoa que você está procurando foi sepultada hoje de manhã. Ele saiu de manhã, foi para o centro da cidade. No centro da cidade teve um mal súbito e lá ele ficou. E agora o evangelista voltou triste para o ponto de pregação e falou para mim: pastor, o nosso irmão, ele morreu. E todo mundo: mas como assim morreu? Mal súbito. E eu fiquei pensando: olha para mim, irmãos,
Quantas vezes o Espírito Santo bateu na porta daquele coração? E esse mesmo Espírito está batendo na porta do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que se você não aceitar Jesus você vai morrer. Mas eu estou dizendo para você que o livro de Romanos capítulo 8 verso 1 diz que agora, nesse exato momento, esse é o tempo da sua salvação. E a Bíblia diz: todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador terá perdão para os seus pecados, o seu nome escrito no livro da vida, e viverá em paz nessa terra e no futuro a vida eterna. Quem acredita nisso, levanta a sua mão. Quem entendeu a mensagem dessa noite, levanta a sua mão. Diferente de todas as outras noites, irmãos, eu vou pedir para Joyce cantar. E eu não vou fazer um pedido para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não vou. Sabe por quê? Porque durante todas as noites eu vim aqui em nome de Deus, eu convidei você, você ouviu, você entendeu, você ouviu o Espírito falando no seu coração. E há pessoas que olham para nós e falam assim: está vendo? Evangelista vai na igreja e começa a forçar as pessoas para tomar decisões. Mas deixa eu dizer uma verdade para você do coração. Eu posso não forçar você para aceitar Jesus. Coloca R$2 de som para mim aqui no microfone, por favor. Mas o diabo não para de forçar você a se prender no pecado. E se você não tomar a sua decisão por Jesus agora, você vai voltar para o mesmo pecado que você cometeu. E ele vai se enrolar em você, e você vai se enrolar nele. E pela sua força, e pelo seu raciocínio, pela sua entrega, pela sua vontade, você nunca vai tomar decisão por Jesus. E deixa eu dizer uma outra coisa para vocês em nome de Deus. Olha para mim aqui. Você está comigo aqui? Escuta isso. Não fica tomando decisões pensando na cabeça de outras pessoas. Sabe por quê? Porque a decisão para a sua salvação pertence a você. Pastor, eu sou velho demais. Não importa. Pastor, eu sou jovem demais. Não importa. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o resto é Ele quem vai fazer por você. Igreja, você concorda com isso? Eu vou pedir para colocar a música da Joyce. E as pessoas que sentiram Jesus falando no seu coração nessa noite, pelo poder que vem do Espírito do céu, aonde você estiver, eu quero que você, à medida que você ouve essa canção, aí do jeito que você está, você entregue sua vida a Jesus. E se você sentir o desejo, no final do culto, eu, pastor Carlos e Márcia estaríamos aqui na frente, aguardando você, para ajudar você na sua vida ao lado de Cristo. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado não vão mais te dominar.
os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar o vazio que te atormenta. Só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Em ti pensei, volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Obrigado, Joyce. Posso orar com você? E se você sentiu Jesus chamando você, no final desse culto, é só você sair daí e vir até aqui, porque nós queremos abraçar você. Mas esse abraço é da sua reintegração na família de Deus. Esse abraço das boas-vindas, para que você tome a sua decisão e seja confirmada nas águas do santo batismo. Se você levantar e for embora para sua casa, está tudo certo. Mas saiba que Jesus Cristo está convidando você. Porque como a Joyce cantou agora, hoje é o dia de você voltar. E é o que a Bíblia nos ensina. Agora, já, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome porque o Senhor esteve entre nós e nos visitou durante esse culto. E nós ouvimos a sua voz. Senhor, como é estranho nós terminarmos o culto com esse púlpito vazio. Mas nós vemos pessoas aqui à frente que deram um passo de fé e estão aqui desejosos de consertar sua vida ao lado de Cristo. Há outros corações que estão sendo tocados nesse momento. E Pai querido, transforma o coração de cada um de nós. Senhor, para mim que um dia já fui salvo, um dia que eu conheci a Jesus, um dia que o Senhor transformou minha vida, é muito fácil olhar para as outras pessoas e dizer que elas não estão preparadas, que elas não podem ou existem impedimentos, porque eu posso dormir tranquilo com a minha salvação. Mas há pessoas entre nós que nesse momento estão no vale da decisão, escolhendo entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a salvação e a perdição. Um dia Moisés, se despedindo do povo, disse: para que você viva amando ao Senhor e servindo de todo o coração. Deus Espírito Santo, não permita que nenhum de nós voltemos para casa sem selarmos a nossa decisão ao lado de Cristo. Abençoa a tua igreja, essa igreja tão amada, de pessoas tão lindas, especiais, que amam ao Senhor, que estão aqui porque querem o crescimento em Cristo. Trabalha no nosso coração, Senhor, para que nós possamos, unidos,
prepararmos o caminho para a volta do Senhor. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, conforta o nosso coração, enche-nos do Teu poder e da Tua paz, e nos despede agora na Tua companhia e bênção. É a oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém. Olha para a pessoa que está perto de você, diga para ele, para ela: eu quero ver você lá no céu. E que assim seja em nome de Jesus. Eu quero ver você lá no céu. E que assim seja em nome de Jesus.